Ele demora aqui. Pronto. Então, hoje, boa noite a todos, tá? Hoje, dia 7/7, nossa aula de número 1 do curso de Eletrotécnica, disciplina de Automação 1, né? Sejam muito bem-vindos, todos vocês, à nossa próxima etapa do curso. Espero que eu consiga contribuir bastante para o desenvolvimento de vocês dentro dessa formação, desse circuito formativo, né, do curso, e espero que vocês aproveitem bastante. É importante, né, ressaltar aqui que essa turma é especial, né, uma vez que existe essa interação, existe essa participação, e eu acredito que esse semestre nós continuaremos com os mesmos, assim, fluindo do mesmo jeito que nós tivemos lá em Medidas 1, tá bom? Ao contrário de Medidas 1, a disciplina de automação eu tenho um pouco mais de experiência, né? E espero que possa contribuir mais ainda com a formação de vocês. Boa noite, Andréa. Vamos lá. A princípio, normalmente eu gosto de fazer umas perguntinhas para vocês pelo seguinte. Pode parecer que está um pouco vazio, essas perguntas não estão dentro de um contexto, mas é importante que fazer essas perguntas para poder entender, né, como é que a turma pensa, o que é que a turma pensa, o que é que a turma acha que vai encontrar dentro das nossas atividades na disciplina, né? Porque às vezes o nome na disciplina pode remeter a um monte de assuntos e de curiosidades e de expectativas. E, para evitar isso, eu sempre gosto de direcionar, até mesmo porque faz parte, é importante. Ok, Andréia, se você quiser, quer que eu tire a imagem para ver se melhora? Aí, se não melhorar, você me fala também para poder voltar a imagem para conversar com vocês, que eu me sinto melhor. Pelo menos me vendo aqui, vendo alguém que sou eu mesmo, né? Aqui na câmera. Pode ser, Andréia? Responda aí. Então, eu gosto sempre de fazer essa perguntinha. Esse link aí, esqueçam, viu? Eu estava fazendo uns testes aí, esse primeiro link aí foi um Jamboard, que é um quadro, né? Eu estava fazendo os testes, mas não funcionou, não. Quer dizer, não funciona para o propósito que eu queria. A Márcia também deve estar com algum probleminha aí. Minha internet está ruim, pode cair a qualquer momento. Ok, vou tirar aqui a imagem. Se vocês... Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, Leonardo. Aí, se acontecer de não ficar bom para vocês também, me avise que aí eu volto a imagem também, tá? Porque aí eu acho que esse contato é bacana, é legal, é importante. Então, eu gosto de fazer essas perguntas justamente para entender e fazer com que as coisas já comecem a se encaixar, na verdade, que vocês comecem a juntar as peças desse nosso quebra-cabeça aqui da nossa disciplina, beleza? Uma pergunta que eu faço, quais são as expectativas da disciplina? Expectativa no sentido do quê? O que é disciplina? Para vocês, o que é disciplina? Tá? Se vocês tiverem a oportunidade, alguns até vêm com... É importante, tá? Não estou dizendo que no plano de curso lá, no projeto de curso, tem o conteúdo da disciplina, algumas competências, algumas habilidades. Então, se alguém teve a curiosidade de perguntar, ou de olhar e ler, se tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer, tá? Mas quem não leu não tem problema, mas de repente pode ter alguma expectativa, até pela própria vivência, pela própria experiência de vida, tá? Então, eu queria saber de vocês, quais são as expectativas, o que é que vocês imaginam que vocês vão aprender aqui na disciplina de automação 1? A elétrica da automação dos automóveis. Comandos elétricos. Rodrivan acertou, mas baseado em que aí, Rodrivan? Me diga aí só para eu saber.
Você leu Ao o Google. cronograma? Não, professor, já fiz, já. Sou eletricista de profissão. Pronto. Ah, ótimo. Beleza. Fique à vontade aí em contribuir, viu, Rodrivan? Se tiver errado, pode, professor, isso aí não é assim, não, porque eu não tenho essa experiência de campo, tá? Eu não trabalhei como eletricista. Minha experiência na indústria não foi na área de eletricidade, né? Então, eu fui operador de processo, trabalhei durante 9 anos, mais ou menos 9 anos, como operador de processo. Então, as minhas vivências de elétrica são mais direcionadas à automação, tem elétrica também, tá? Tenho formação, mas assim, agora às vezes tem uns detalhezinhos de campo, de trecho, que de verdade essa experiência eu não tenho, tá? Então, Rodrigão, pode ficar à vontade aí, caso você ache necessário trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência para nós também. Isso é sempre bem-vindo, tá? Então, Márcia, apesar de a Rodrigão ter falado sobre comandos elétricos, pode não ter dito muita coisa a ninguém, não. Mas, assim, não tem nada a ver com automóvel, não tem nada a ver com alguma outra coisa que você possa imaginar. Então, o nosso curso de automação é direcionado à indústria, tá? Então, se vocês pararem um pouquinho e perceberem a formação de vocês, o itinerário de formação de vocês, vocês pegam lá no primeiro semestre, só vou chegar até o segundo, tá? Não vou passar para o terceiro semestre, não. Para não alongar muito, que eu quero fazer uma demonstração aqui para vocês. Então, quando você pega lá no circuito formativo, nesses 4 semestres, e você começa a avaliar a disciplina que vocês pegaram lá no primeiro semestre, vocês vão conhecer, né, e vão aprender sobre a fundamentação da eletricidade, né, com os conceitos fundamentais, conhecimentos fundamentais relacionados a circuitos, né. Não necessariamente existe um aprofundamento, né, de toda a teoria, mas existe a teoria necessária para o desenvolvimento desse primeiro bloco, né, desse primeiro semestre. Então, o que você vê lá? Fundamentos de eletricidade e corrente contínua, para que vocês possam entender, mensurar e conhecer as grandezas elétricas, né, através da disciplina Eletrotécnica 1, junto com a Eletrotécnica 1, medidas elétricas, que é para entender, compreender essas grandezas elétricas, que essas grandezas elétricas podem ser medidas, e existem instrumentos para medir essas grandezas elétricas. Isso aí finaliza como mais ou menos aí um conhecimento prático, né, de aplicação de alguns desses conhecimentos relacionados à fundamentação da eletricidade, né, como corrente, tensão, como os elétrons se movimentam no condutor, enfim, né? Toda aquela parte inicial. Para a aplicação desse conhecimento básico, vocês desenvolvem um pouquinho dessa prática através da disciplina de instalações elétricas prediais, tá? Então, lá, instalações elétricas prediais, vocês começam a montar alguns circuitos de corrente alternada para acionamento de carga, né? Cargas essas que foram lâmpadas, normalmente lâmpada, né? Tomada para acionamento de eletrodomésticos diversos, né? Montagem de quadros, de distribuição, simbologia, como representar esses circuitos, quais são os elementos básicos desses circuitos, como montar esses circuitos, e um pouquinho, inclusive, da própria automação desses circuitos, né? Então, quando você trabalha lá com fotocélula, quando você trabalha lá com relé sensor de presença, você já está aplicando alguns conhecimentos de instalações elétricas residenciais, automação elétrica residencial. Lógico que a automação elétrica residencial hoje tem um pouquíssimo conhecimento. O conhecimento que eu tenho é de curioso, querendo automatizar algumas coisas
na minha residência, né? Então não sei, não tenho muito o que falar, mas consigo lhe dizer que hoje existem interruptores Wi-Fi, você pode programar o funcionamento desses interruptores em qualquer parte do mundo, desde que você tenha internet, esteja conectado a uma rede de internet, e você consegue estabelecer qualquer sequência e qualquer forma de acionamento desses dispositivos, seja lâmpada, motor, sei lá, um liquidificador, o que for, o som, abrir e fechar uma cortina. Então, dentro das instalações elétricas prediais, existe a automação residencial, que hoje já avançou bastante nos últimos 5 anos, mais ou menos aí, nesse período avançou bastante, principalmente com a implementação de acesso wireless, Wi-Fi, de alguns dispositivos comuns mesmo, como interruptor, disjuntor e outros dispositivos, tá bom? Então, hoje... Arduino, Pro. O Arduino, eu tenho pouco conhecimento sobre Arduino, então o Arduino é uma forma, digamos assim, porque existe o Arduino, né, que eu não sei exatamente se porque talvez, caso um profissional, eu não entendo muito de Arduino não, tá? Caso um profissional não encontre um equipamento ou um dispositivo que atenda a necessidade dele, o Arduino hoje é uma ferramenta que pode ser utilizada para isso, ele pode montar o circuito que ele necessitar, né, para desempenhar a automação que ele precisa, né? Então, Pode fazer a programação, né? isso, porque, na verdade, assim... E adequar, principalmente nos projetos elétricos, por exemplo, adequar uma fechadura eletrônica, sensores. Sim, porque hoje nós temos uma variedade enorme de dispositivos novos, entendeu, Daiane? Tem muita fechadura Wi-Fi já, ou seja, você pode integrar todos os seus dispositivos no seu smartphone. Eu já vi tudo que você imaginar de instalação elétrica predial, né, residencial, utilizando essa tecnologia Android, né? Então, eu não sei exatamente, o Arduino eu sei que esses dispositivos podem ser implementados também, então eu acredito que o Arduino hoje, além de ser uma ferramenta didática de aprendizado, um profissional deve usar, não sei, se alguém souber alguma coisa a mais, me corrija, para implementar algo que ele não consegue encontrar no mercado. Tá? Isso é uma coisa importante e interessante. Então, no nosso curso vocês não veem isso, não vão ver aqui também não, tá? Enfim, necessitaria de um investimento para compra desses materiais. Outra coisa, tá? Tem evoluído bastante a automação residencial e as coisas são bem salgadas, né? Uma cortina, por exemplo, só o acionador da cortina elétrico custa uma fortuna, né? Então são coisas bem caras. Mas enfim. Então você já Teve aprendeu. um mini curso aí no IFBA, há uns Foi. 3 anos atrás, eu acho, que falou sobre Arduino. Foi com o professor de TI, não foi? Adilson. Isso, professor Adilson. Você participou, foi, Dani? Foi. Eu falei alguma besteira aqui? Márcia, não sei se Rodrivan, eu acho que Rodrivan também participou. Eu Não falei lembro. alguma besteira aqui? Positivo, participei. Eu falei alguma bobagem aqui, Rodrigo? Não, né? Não, falou a verdade. Pronto, valeu. Então, vamos ver se um dia, né, quem sabe no futuro, tem alguém aí com o microfone aberto está dando retorno, tá? Foi massa, valeu, Márcia. Então, o que acontece? Quem sabe aí no futuro próximo a gente consiga, André saiu da reunião e está saindo e voltando, que a gente consiga também incluir na formação de vocês um pouco sobre essa automação residencial também, tá? O problema é que o tempo é curto, são muitas
esse tempo de 2 anos é curto, a gente já enxugou disciplina, existe uma reestruturação aí que está rodando e está cada vez mais difícil inserir alguma outra coisa, tá? Eletrotécnica tem problemas de professor, de carga horária, então até como um curso extra, um curso de extensão, está sendo bem difícil para poder conseguir, né, ampliar assim, esse conhecimento de vocês, tá? Mas quem sabe daqui para um futuro, acredito não, desejo que seja próximo e a gente consiga fazer isso. Então pronto, então não é automação residencial que vai ser trabalhado na nossa disciplina. Vocês viram um pouquinho sobre... Vocês foram alunos de professor Erivan? Sim ou não? Deixa eu abrir o chat aqui, porque pode ser que tenha alguém respondendo pelo chat. Vocês foram professor, porque normalmente... Erivan de IEP, Sim, a gente teve aula com ele, só que aí a gente não conseguiu ter as práticas, né? entendi. Porque é verdade, foi o semestre passado, né? É porque quando é no presencial, o professor Erivan, ele monta um circuito de acionamento de motores, que é o chave de nível, né? Então ele usa a chave do tipo boia, e ele apresenta para vocês que é o principal, digamos assim, 95, 99% das residências que tem um acionamento de motor, um acionamento automático de motor para enchimento de tanques, né, de distribuição de água, tem esse circuito. Então acredito que ele passe esse conhecimento para vocês no primeiro semestre por conta disso, né? Então, assim, dentro das disciplinas consideradas do nível técnico, né, diretamente ligadas à eletricidade, vocês têm essa disciplina. Fora isso, vocês têm, acho que é SMS, não sei, ou é o NQ, e desenho técnico, né? Alguma coisa assim. Ponto. Então, nesse circuito de formação, visa a introdução sobre eletricidade, vocês conheçam a eletricidade, saibam medir e analisar grandezas elétricas, né? E executar instalações elétricas predial. Ponto. Isso aí é o seu primeiro semestre. Já no segundo semestre, vocês vão começar já, né, a aprofundar um pouco mais nas questões técnicas, digamos assim, avançadas do curso técnico eletrotécnica, né? Vocês vão já aprender corrente alternada com eletro 2, medidas elétricas 2 para medir corrente alternada. Aí já vai entrar com projetos elétricos, né? Isso. Pronto, aí já entra com projetos elétricos, já entra com medidas 2, eu já falei, AutoCAD, né? Informática aplicada, e automação 1. Nossa, então o que vocês vão poder perceber é o seguinte, que já nesse circuito formativo, no segundo semestre, visa formar vocês para a área industrial, a partir de agora, na verdade. No curso todo é para a área industrial. Mas no primeiro semestre é como se a gente estivesse formando um eletricista instalador predial, né? E vocês são capazes de executar atividades como eletricista residencial. Já nesse segundo semestre, vocês já são habilitados a executar atividades como um eletricista industrial, tá certo? Não como técnico, tá? Então, nesse segundo semestre, vocês estão vendo essas disciplinas voltados à corrente alternada, e a disciplina de automação 1 é uma disciplina ligada exclusivamente e unicamente para acionamento de motores elétricos, ok? Então, nosso objetivo é acionar motores elétricos. Então, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um arquivo aqui pronto, que eu fiz algumas anotações. Deixa eu ver aqui. Acho que deixa eu ver se eu uso esse Jamboard aqui. Pronto, acho que eu vou tentar usar esse Jamboard aqui.
Não, eu não consigo fazer sozinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou aprender para começar a abrir as coisas aqui dentro de casa. Abrir o quê, rapaz? Eu não vou ensinar vocês a abrir nada, não, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Pronto. Então, aqui, ó. Se quiserem tomar anotação, então a disciplina tem o objetivo. Objetivos da disciplina, tá? Os objetivos. Então, um dos objetivos, na verdade, o objetivo geral da disciplina, o objetivo geral da disciplina é a montagem, na verdade, o entendimento de forma completa, né? No entendimento completo desses circuitos para acionamento de motores elétricos, tá? Então, nesses circuitos de acionamento de motores elétricos, algumas funcionalidades são importantes que esses circuitos desempenham. Então, quando vocês montavam seus circuitos básicos lá em instalações elétricas prediais, quais eram as funcionalidades desse circuito? O que você buscava através daquele circuito que a sua carga, né? O que você buscava com relação às características de funcionamento da sua carga, montando aqueles circuitos de acionamentos em instalações elétricas predial. Ou seja, quais são as funções desses circuitos? Realizar um trabalho? Aí é muito geral. Eu quero assim que você me dê um exemplo de quando você montava esse circuito, você conseguia fazer que a lâmpada fizesse o quê, né? Quando você montava esse circuito, suas instalações elétricas você montava com o propósito de, né? Então, alguns dispositivos vocês utilizavam para a montagem desses circuitos e cada dispositivo desse tinha uma função, não era isso? Então, você tinha lá o seu interruptor, que tinha uma função, você tinha o disjuntor, que tinha uma função, você tinha um condutor, não necessariamente vai entrar nessa resposta aqui que eu preciso, né? Mas você tinha um interruptor, você tinha um relé fotoelétrico, você tinha um sensor de presença, você tinha a lâmpada fluorescente, a lâmpada halógena, né? Tinha a lâmpada vapores de mercúrio, um monte de coisa aí, e a lâmpada LED, um monte de coisa, né? Então, quando você para acionar essas cargas, que praticamente foi o que eu acho que ele deve ter mostrado para vocês, não, na época no presencial ele mostra, que é o chuveiro elétrico, como ligar, né, acionar esse equipamento, né, essa carga, como ligar ventilador de teto, né, ele mostra um monte de coisa. Então, para acionar essas cargas, vocês montavam um circuito. Para montar o circuito, vocês utilizavam dispositivos. E cada dispositivo desse tinha uma função dentro desse circuito. E os circuitos montados com esses dispositivos para acionar sua carga, aquele circuito como um todo tinha algumas funções. Quais eram essas funções no acionamento de sua carga? Um dos exemplos seria a proteção, né? Concordam? Concordam ou não? Rayane?
Robson, Tô aqui, professor. Rodrivan, vocês não Acho que concordam, perdi um não? pouquinho aí. Eu Concordam não sei o que... que, eu não sou, tô entendendo o Eu que que o senhor tá concordo. querendo. Hã? Eu não tô entendendo. Não, você montava circuito com um propósito, não é isso? Porque você não pode acionar uma lâmpada apenas pegar na tomada um fio e ligar na lâmpada, você consegue acionar a lâmpada? Ela Não. acende. Acende. Você pegar o fio lá, os dois fios e conectar no positivo e no negativo da Ah, lâmpada, não vai tá. funcionar, Aí não sim. vai? Mas isso vai atender ao seu propósito? Não, porque não vai ter o controle. Você não vai ter mais nada, você não vai ter mais dispositivos para nada. Você vai ter que ficar lá na gambiarra lá, ó, arriscar tomar choque, chegar lá, pegar duas pontas de fio e colocar lá na sua tomada, né? Uma vez que você não tem nenhum dispositivo de conexão, ou você vai, toda vez que ligar e desligar, você vai ter que ir lá e tirar da tomada, né? Então, quando você monta circuito, quadro de distribuição de energia elétrica, você deseja que dentro daquele quadro, que aquele quadro tenha algumas funções. Quais são as funções? Por que você monta aqueles quadros? Para quê? No intuito de proteger o seu circuito. Quais são os dispositivos de proteção que vocês viram lá em instalações elétricas predial? Disjuntor, né? Disjuntor, É, fusível, disjuntor DR, né? Disjuntor diferencial. Então, basicamente, acredito que vocês tenham visto só disjuntor e fusível, não é isso? Não é? Sim. Pronto. Então, esses dispositivos são dispositivos de proteção. Aí teve alguém, eu acho que foi Álvaro, né? Álvaro não, como é? Agora saiu aqui. Alguém falou aí que, além desses dispositivos de proteção, tinham dispositivos que eu posso chamar de comando, né? Quais eram esses dispositivos de comando? Interruptor, né? O interruptor fim de curso não. Interruptor, aquele, né, de interruptor paralelo, interruptor simples, interruptor com 3 teclas, enfim, algumas variedades de interruptores, concorda? Então, quais eram as funções desses interruptores? Ligar e desligar, a função do three-way, do four-way, né? Você pode ligar e desligar em dois pontos distintos de sua instalação elétrica, o four-way em 3 pontos distintos de sua instalação elétrica, não é isso? 3 ou mais pontos distintos. Então, as funcionalidades desses circuitos eram baseadas na utilização de dispositivos e na forma com que esses dispositivos eram interconectados. Ok? Entendido? Sim. Sim. Então, aquela interação entre contatos, se você colocar dois interruptores em série, dois interruptores em paralelo, né? As conexões de cargas em série, paralelo, tudo aquilo ali configura várias formas de acionamento, compreende? Então, isso seria o nosso dito comando. Então, as funcionalidades dos circuitos que vocês montaram lá em instalações elétricas prediais tinha funções de proteção com disjuntores e fusível, comando com os interruptores dos diversos tipos, né? Agora esqueci, fugiu da mente agora. Proteção, comando, seccionamento. Qual era o dispositivo que vocês utilizavam lá para seccionamento dos circuitos de comando? Ou do circuito de instalações elétricas predial? O disjuntor, né? O disjuntor, além de ser um dispositivo de proteção, ele também é um dispositivo de seccionamento. Qual é o objetivo do disjuntor? Você abrir o circuito para poder conseguir fazer alguma intervenção de manutenção ou simplesmente isolar o seu circuito
da eletricidade, ok? Então, basicamente, lá, né, quando se desejava, e talvez, não sei se vocês montaram, algum circuito de sinalização. Não sei se vocês montaram lá, circuito de sinalização. Então, proteção, comando, seccionamento, tá? Ou automação também, né? Automação de cargas, ok? A função de acionamento, digamos assim, sem a intervenção de qualquer pessoa, quando você utiliza a fotocélula, por exemplo, então aquela lâmpada vai ligar e desligar quando vai ligar quando escurece e vai desligar quando amanhece o dia, né? O sensor de presença, naquele ambiente onde tem pessoas circulando, ele vai ter a iluminação, o ventilador funcionando, né? Se não tiver circulação de pessoas e pessoas não estiverem transitando ou presentes naquela sala, o ar-condicionado vai desligar, ou a lâmpada vai desligar, ou o ventilador vai desligar, tá? Então, automação de acionamento desses circuitos de carga, né? Então, proteção, comando, no caso de vocês, basicamente foram essas as funções desempenhadas nos circuitos que vocês montaram, ok? Beleza. Então, aqui, nós iremos montar circuito de acionamento de motores elétricos, espero que vocês estejam enxergando ainda aí, né? Essas funcionalidades vistas anteriormente lá em instalações elétricas prediais também serão funções que serão implementadas dentro desse circuito. Quando você deseja acionar um motor elétrico e você não precisa acompanhar o funcionamento dele, ou você não pode acompanhar, ou não é necessário acompanhar, é interessante, na verdade, assim, é indispensável que você monte um circuito de acionamento que cuide daquele motor para que ele não venha a queimar, para que ele não venha ligar ou desligar no momento que não deveria, né? Para que ele ligue e desligue no momento que seja necessário, para que ele faça algumas mudanças de funcionamento, seja de velocidade ou de carga, né? Não é bem carga, mas de acionamento, do seu acionamento, sem a sua intervenção, que ele funcione, siga os passos, siga a sequência do acionamento, de modo a garantir algumas funcionalidades do seu circuito. Então, quando você montar qualquer tipo de circuito, tem aquele objetivo com todos aqueles elementos. Quais são os elementos básicos de um circuito? Quais são os elementos básicos de um circuito? Hein? Condutor. Professor Eleilson aí, ó, fonte, né? Mais. Alguém tinha falado alguma coisa? Resistor. Na verdade, Resistor, condutor, A resistência, né? não, ó, seria fonte, condutor, né? Uma chave, não é isso? Uma sequência, né? Uma sequência lógica e organizada, né? E carga, ok? E pode ser uma resistência elétrica, beleza? Então, os elementos básicos de um circuito é uma fonte, um condutor, uma chave lá para ligar, desligar, ou qualquer tipo de manobra ou operação, e a carga, que pode ser resistiva, capacitiva, ou uma carga indutiva, ok? Então, ó, os elementos básicos de um circuito são esses carinhas aí. Ó. Então, no nosso circuito de acionamento de motores elétricos, nós vamos implementar algumas funcionalidades que são de proteção, comando, seccionamento e automação,
desses motores elétricos, né? Os elementos básicos de um circuito precisam ser considerados, ou seja, o circuito precisa fechar, precisa começar na fonte do positivo e voltar para o negativo, não muda nada, ok? Considere a nossa resistência, a resistência que alguém falou aí, como uma carga, que pode ser qualquer equipamento, pode ser um liquidificador, pode ser um motor, pode ser um banco capacitor, pode ser um compressor, pode ser uma bomba centrífuga, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que consuma energia elétrica, que transforme energia elétrica em algum trabalho, perfeito? Então, sua carga, né, que é o dispositivo que transforma a energia elétrica em qualquer energia utilizável, a gente não utiliza energia elétrica pura para nada, né? Só para dar choque em alguém que é aquele taser, né? Só isso, porque fora isso, aqueles equipamentos de fisioterapia, né, que dá choque e tal. Então, o choque direto, ele também é utilizado aí para algumas coisas. Mas, fora isso, a energia elétrica ela é convertida em uma energia que realiza algum trabalho, que seja uma energia útil, né? Então, para que você alimente esses elementos que transformam a energia elétrica em uma energia útil, você vai precisar de alguns elementos básicos, que é o quê? Fonte, condutor e carga. E chave, uma chave, né? Um dispositivo de comando e carga, né? Então, esses são os elementos básicos de um circuito. Vou até tirar aqui de sequência, né? Por quê? Para acionar os nossos motores elétricos, nós vamos precisar desses elementos básicos. E quando nós montamos esses circuitos de acionamentos elétricos, visa implementar nesses circuitos, através da associação desses dispositivos, as funções de proteção, comando, seccionamento e automação desses motores. Ok? Depois a gente vai destrinchando algumas outras funções que esses circuitos desempenham. Tá? Alguma pergunta? Então, a nossa disciplina é uma disciplina de acionamento de motores elétricos. Ok? Que, no final das contas, está relacionado, normalmente é chamado, né, como o Rodrigo comentou, é uma disciplina de comandos elétricos. Por que não é comando de motores, professor? Porque essa metodologia, esse método, utilizando esses dispositivos que nós iremos estudar, esse método pode ser utilizado para acionamento automático ou acionamento lógico, montando circuitos de qualquer tipo de carga, ok? Não se resume exclusivamente para motores elétricos, tá? Pode ser utilizado para acionamento de uma carga alta, de um circuito de alimento, de iluminação, um circuito de aquecimento de alguma solução, aquecimento de alguma né? Utilizando resistência, qualquer outro tipo de elemento conversor da energia, energia térmica. Então, ele pode ser utilizado para automação de processos industriais. Antigamente, essa tecnologia era a tecnologia empregada em montadoras de veículo, em indústria petroquímica, indústria química, qualquer indústria utilizava também esses elementos eletromecânicos de acionamento de motores elétricos, ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu posso mostrar aqui, por exemplo, os elementos que nós iremos utilizar, né? Seriam as botoeiras, que são chaves, né? Que substituem os interruptores, espero que vocês estejam vendo. Essas botoeiras têm o mesmo princípio do lado, quer dizer, em tese, né? São contatos que promovem a interrupção e a continuidade de uma corrente elétrica, né? Então, a gente vai utilizar botoeiras para montagem desses circuitos, de diversos tipos, ó. Existem vários tipos para cada, que depende da função que você vai, as funcionalidades na montagem do circuito que você vai implementar. Você vai ter as botoeiras também, as chaves do tipo fim de curso.
é utilizado para várias coisas, em esteiras, pontes rolantes, utilizado em elevadores, guindastes. Então, é nada mais, nada menos do que um conjunto de contatos, né, conforme é também o interruptor lá que vocês utilizaram em instalações elétricas prediais, só que o seu acionamento desses contatos é um acionamento mecânico através de uma caixa, pode passar por essa rodana aqui, ó, e ativar esses contatos, enfim. Então, esses fim de curso, eita, agora embolou, são utilizados para com várias funcionalidades, não só para pontes, esteiras rolantes, elevadores, mas também para portões, chama portões eletrônicos, né? Não, que liga e desliga o motor, enfim. Botoeiras, fim de cursos, são dispositivos de comando, tá? Que vai ligar e desligar esses circuitos, por exemplo. Então, temos também os relés. Então, esses relés, eles vão executar, vão implementar algumas proteções do motor não, algumas ou proteções ou algumas funcionalidades, né? Então, existem os relés fotoelétricos, existem os relés detectores de presença, mas a gente não usa em comandos elétricos, pelo menos no nosso curso, mas vocês podem encontrar aí em algumas indústrias, tá? Então, os relés eletromecânicos são, em sua maioria, que nós iremos utilizar. Inclusive, já está lá na nossa página do AVA, um seminário que vocês vão apresentar lá em setembro, tem a data, acho que é 28, 24 de setembro, sobre esses relés, tá? Tem um material específico, depois a gente fala especificamente sobre esses dispositivos, tá? Então, esses relés eletromecânicos, tem os relés térmicos, cadê? Aqui, os relés térmicos de proteção contra a sobrecarga, e temos o dispositivo principal da montagem dos nossos circuitos, que são os contatores, ok? Professor, o que são contatores? Contatores são chaves com acionamento eletromagnético, tá? Então, são chaves que apresentam contatos, assim como os interruptores que vocês utilizaram lá em instalações elétricas prediais, e esses contatos são acionados através do acionamento de uma bobina, tá? Então, existe uma bobina interna no contator, tá vendo aqui? A nossa bobina, e essa bobina faz o acionamento desses contatos, dessa chave acionada eletromagneticamente. Então, basicamente, os nossos circuitos são circuitos elaborados para acionamentos dessas bobinas, ok? Que vão acionar, por consequência, os contatos do nosso contator, que vai ligar e desligar esses motores, ok? Entenderam o que é a nossa disciplina? Então, foi só um briefing, assim, um apanhado geral desses nossos elementos aqui, né? A fonte não precisa, porque a gente não tem porquê, fonte é a alimentação, né? Condutor também não precisa, mas esses dispositivos elétricos, o qual eu comentei que realizam essas funções no circuito, que é a função de proteção, comando, seccionamento e automação de cargas, tá? Então, pergunta? Hello, eu não tô offline não, né? Não, tá não.
Tá no outro computador. Droga. Porque ontem foi assim. Ontem foi assim, gente. Esse notebook que eu estou usando não funcionava a webcam. Não funcionava o microfone. Aí eu configurei aqui, foi uma configuração que eu fiz para poder gravar um vídeo, né? Uma videoaula. Depois eu esqueci de voltar. Aí agora eu voltei para a gravação normal. Na verdade, foi para uma reunião. Só que o que aconteceu foi que o meu PC de casa, a webcam parou de funcionar. Então eu tive que voltar. Um não funcionava o microfone e o outro não funcionava a webcam. Só que eu estava preparando o meu PC, porque a tela é maior, eu consigo fazer os circuitos melhores. Tá? Mas eu vou apresentar o AVA para vocês, que o AVA vai ter mais ou não é exatamente o que eu preciso que vocês saibam, assim de maneira estruturada, mas vai estar aqui. Então é o seguinte, o que é que nós teremos no AVA? Tá? Na verdade, qual vai ser o nosso itinerário para chegar naquele nosso objetivo final, que é acionar motores elétricos, entender os circuitos, interpretar diagrama, conhecer os dispositivos e montar, consequentemente, esses circuitos, saber como eles funcionam. Né? O que a gente vai começar? A gente vai começar aprendendo um pouco sobre motores elétricos. Esse AVA aqui, ó, já é o de vocês, eu só vou ocultar alguma coisa aqui, mas basicamente eu vou apresentar o que não vai ser ocultado, menos por enquanto. Tá? Aqui estão os meus contatos, isso aí vocês já têm, mas está aqui no AVA, caso alguém tenha perdido ou deletado, porque eu tenho deletado todo final de semestre, tenho deletado tudo para não ficar muita bagunça, né? Aí tem aqui uma mensagem de boas-vindas para vocês, tem aqui o link do nosso encontro síncrono, que mudou do semestre passado para esse semestre. No semestre passado eu tinha uma única sala para todo mundo, hoje não. Hoje eu vou abrir uma sala para cada turma, tá? Então esse link aqui é só de vocês, só dessa turma de automação 1 subsequente, ok? Aqui tem as informações sobre o seminário. Então, o seminário é sobre relés supervisores para comandos elétricos. Não vou orientar agora, porque não é o nosso objetivo de hoje, mas quem quiser, dê uma olhada lá e vai conseguir. Tem aqui, ó, a bibliografia, o conteúdo, todo o conteúdo da nossa disciplina está aqui, ó, nesse livro que está livre aí, você consegue na internet muito fácil, né? É um livro escaneado de Claito Moro. Ele é um livro bastante completo e, digamos assim, ele é completo e se vocês estudarem só por ele, vocês vão sair bem informados, bem alimentados de conhecimento sobre acionamento, sobre comandos elétricos, né? Então eu sigo praticamente a mesma sequência do livro. A gente já vai aprender sobre motores elétricos monofásicos, motores elétricos trifásicos. Esse capítulo 3 a gente não trabalha, que é definições de potência, isso aí já é para Eletro 2, tá? Que vocês estarão tendo em outro momento. Então a gente começa depois a trabalhar com diagramas de comando, que é a representação desses circuitos, né? De maneira sistemática e organizada para facilitar a montagem e entendimento de funcionamento e várias outras informações que contém nesses diagramas, né? Assim como vocês tinham lá nos diagramas de instalações elétricas predial, no seu diagrama unifilar, no seu diagrama multifilar. A gente vai trabalhar com apenas um diagrama que é o diagrama unifilar. Então, temos aqui, aí nós iremos, dentro de diagrama de comando, aprender sobre dispositivos elétricos, dispositivos de comando, fusível, relé de sobrecarga, disjuntores, algumas coisas serão suprimidas, porque não dá tempo de a gente ver, como dimensionamento, né? Os tipos de relés auxiliares, que basicamente, aqui tem poucos, mas basicamente esses relés aqui, ó, no capítulo 4, item 13, que é
o tema do trabalho de vocês lá para aquele seminário, tá? E depois a gente começa a aprender e a entender e juntar todos aqueles elementos em uma única informação, que é as chaves de partida. Então, a gente vai aprender motores, vai aprender dispositivos utilizados em acionamento de motores. Vamos pegar esses dispositivos, vamos associar em circuito para desempenhar algumas funcionalidades, né? Que seriam as chaves de partida, que seriam os diagramas de chave de partida. Então, a chave de partida que nós iremos montar no simulador vai ser a chave de partida direta e algumas variações, tá? Ainda em chave de partida. Alô? Partida direta, que nós iremos ver dentro de partida direta 3 tipos de partida direta. Depois esteira triângulo e chave compensadora, partida compensadora. Em tudo correndo bem, nós iremos ver chaves de partidas eletrônicas, só o básico dela, porque para aprofundar um pouco mais é necessário o conhecimento de eletrônica digital, coisa que vocês não veem esse semestre, só no próximo, mas nada que comprometa, né, assim, o entendimento de como essas máquinas funcionam, como parametrizar e quais são as funções que elas desempenham, tá? Então, basicamente, o nosso curso será, no final de tudo, depois que a gente estudar motores, dispositivo, diagrama, seria o quê? Chaves de partida de motores elétricos, ou seja, circuitos de acionamento de motores elétricos, circuitos eletromecânicos, que vai ser a primeira parte, e depois os circuitos eletrônicos, ok? Não é bem um circuito eletrônico, são dispositivos eletrônicos. Beleza? Pergunta? Estão muito calados. Então, assim, além, porque tinha uma apresentaçãozinha, mas eu vou colocar tudo ali no AVA, tá bom? É só um papo inicial para vocês entenderem como vai ser a nossa disciplina. Mas eu vou colocar tudo ali no AVA. Quais serão as nossas avaliações? Aí eu queria perguntar. Oi, André. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem uma atividadezinha que eu gosto muito de fazer no presencial. Aí eu pergunto, que é para vocês construírem um motor, um protótipo de motor. O que é que vocês acham? Vocês acham que conseguem fazer? Rapaz, normalmente vocês adoram fazer aquilo ali. E é bem legal. Pense e depois me diga. Não vou perder tempo com isso, não. Então vamos lá. Depois que a gente estudar todos esses elementos, motor, motoeira, disjuntor, relé de sobrecarga, relés eletrônicos, contator, tipos de motores, a chave de partida, nós iremos para o nosso simulador. O nosso simulador, que é o CAD Simo, nós iremos montar esses circuitos. Deixa eu ver se nesse computador, que eu estava tentando limpar esse computador para... Não está aqui, não.
eu ligar outro computador aqui para ver se eu consigo fazer. Para vocês verem. Alô, estão me ouvindo? Sim, professor. Pronto, aí aqui eu não tenho webcam, mas aí eu posso acessar aqui o programinha. Então, no nosso objetivo final, para substituir, né, a nossa parte prática, nós vamos utilizar, e está lá no nosso AVA, ok? Se quiser já baixar, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então tá aqui já, ó, no AVA. Isso aqui é, não, aqui já é minha visão. Peraí. Então aqui no AVA, ó, no final aqui, ó, práticas no simulador CAD/CIM, vocês estão vendo? Tá vendo aqui? Aqui tem todos os passos para vocês baixarem o software. Deixa eu mostrar o software para vocês. Então, aqui já tem o nosso link, o nosso seminário aqui, quem tiver uma oportunidade de ler, depois a gente vê. Aqui já está a bibliografia do nosso curso, está aqui. Isso aqui eu vou ocultar, porque não é agora. Depois a gente vai ver diagrama de comando e faremos a prática. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vai montar esses circuitos nesse simulador. Ah, professor, por que você está usando esse programa? Esse programa ele é bom, gente, repare, ó. Tem aqui, ó, uma folha de projeto. E nessa folha de projeto já tem cabeçalho, onde você pode... Cabeçalho não, como é o nome? Me lembrei. Legenda. Legenda. Temos a legenda aqui, né? Você coloca todos os dados, o projetista, quem verificou, data, título, tem tudo aqui. Isso aqui é uma folha de projeto mesmo, né? Então, você pode chegar aqui, ó, e apresentar para um cliente, você pode usar como ferramenta, né? Como guia para a sua instalação e para a sua montagem, tá? Então, vamos montar bem rápido aqui um circuito de partida direta, que é o circuito mais simples de acionamento do motor, considerando aquele nossos elementos básicos de um circuito, né? Tem uma fonte, um dispositivo de comando, um interruptor, uma carga, ok? Então, vamos lá. Um dispositivo de proteção, enfim, nós iremos utilizar esses elementos que vocês já conhecem, assim, as funções, tá? Então, teremos dois circuitos. O primeiro é o circuito responsável pela lógica de funcionamento desse motor elétrico, que é o nosso circuito de comando, tá? Então, o nosso circuito de comando
tem um único objetivo, de acionar aquele nosso dispositivo lá, que é o nosso contator, ok? Então, nesse nosso dispositivo, nesse nosso circuito de comando, a gente vai ter que ter aqueles elementos básicos de um circuito, que é o quê? Uma fonte. Como se trata de um motor trifásico, essa fonte tem que ser trifásica, né? Então, essa fonte trifásica, vou colocar aqui uma atenção, vou botar aqui, ó, fonte. Essa fonte é de 220 volts. Ok? É uma fonte de 220 volts. Vou colocar aqui, ó, um dispositivo de proteção, um disjuntor termomagnético. Antes disso, eu vou colocar o nosso fusível, né, que é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. Apesar do meu disjuntor também exercer essa função, mas é só para a gente... depende muito da filosofia dessa proteção, tá? Normalmente coloca... Existem circuitos que tem? Tem. Mas a gente coloca para que vocês tenham contato com o máximo possível de elementos de circuito, tá? Fusível. Vou botar aqui, ó, F1, tá? Então, aqui é o nosso circuito, o nosso elemento de proteção. Temos aqui o nosso disjuntor, que eu também vou botar aqui como dispositivo de seccionamento, tá? Depois, a nossa fonte, elemento de proteção, elemento de seccionamento. Eu vou colocar aqui, ó, o principal elemento responsável pela automação de vários acionamentos de carga, né? Que é o nosso contator, também chamado de contactor aí, vocês podem ver. É o nosso contactor, aqui só aceita 5 caracteres, tá? Por isso que está de forma reduzida. E, na sequência, temos mais um dispositivo de proteção, que seria o nosso relé de sobrecarga. Relé que protege o motor para que ele não... que não seja exigido deste motor uma carga superior a que ele pode desempenhar no seu circuito. Então, aqui, ó, nós já montamos aqui, vou botar aqui relé. Nós já montamos aqui o circuito responsável pelo acionamento da carga. Ok? Circuito responsável pelo acionamento da carga. Vamos fazer a conexão elétrica entre eles, que é o nosso condutor. Então, vamos aqui, deixa eu dar uma ampliada aqui, para vocês verem melhor. Então, estou ligando minha fonte ao fusível, meu fusível ao disjuntor, meu disjuntor ao contator, meu contator que é minha chave, né? Ao meu relé, que protege o meu motor contra a sobrecarga. Do relé de sobrecarga, eu vou acionar esse motor, que eu vou dizer que esse motor está acionando uma bomba. Ok? Então, esse é o circuito responsável pelo acionamento do meu motor ou da minha carga. Porém, essa chave, ó, gente, é uma chave automática. É uma chave automática que vai desempenhar aquelas funções. Então, se esse acionamento vai ser cíclico, se esse acionamento vai ser temporizado, se esse acionamento vai ser baseado no nível de um tanque, se esse acionamento vai ser baseado no comando de uma chave fim de curso, ou de uma botoeira, ou de um sensor de presença, enfim, independente do acionamento, né, de que forma essa chave vai abrir e fechar, o meu circuito de comando, desculpe, eu errei aqui, né? O meu circuito de força, perdão. O meu circuito de força,
para acionamento desse motor vai ser esse daí. Aí vem aqui, ó, o meu circuito de comando. Esse meu circuito de comando é que vai definir quais são as funcionalidades, né, que eu desejo implementar. É através dele que eu vou executar e implementar as funcionalidades do acionamento desse motor. Ok? Vocês estão me ouvindo? Estão aí? Sim. Perfeito. Então, o que acontece? Agora que eu vou definir quando essa chave fecha, quando essa chave abre, quando ela, se é por tempo, se é, mas aqui eu já sei. Como eu acho, a gente não cabe a gente estar montando um circuito muito complexo, eu estou montando o circuito mais simples possível. Qual é esse circuito mais simples possível? É um circuito que eu vou utilizar um botão de liga e um botão de desliga, e esse motor vai ligar e desligar baseado no comando de um operador ou de um usuário, seja lá o que for, tá? Alguém que decida quando esse contato abre e quando esse contator liga e quando esse contator desliga, tá? Lembra lá? Fonte, seccionamento, proteção. Isso aqui é uma chave, vou chamar aqui de chave para vocês entenderem, né? Isso aqui é uma chave, um relé de proteção, tá? E a minha carga. Não tem todos aqueles elementos que a gente falou? Então, temos lá todo circuito que que a gente for montar aqui, terão esses elementos, tá? Então, vamos lá, de novo. Nesse circuito que vai definir quando essa chave automática abre e fecha, definindo minha sequência ou o meu modo de operação desse motor elétrico, vai ter também sua fonte. Essa fonte vai ser uma fonte monofásica, tá? Deixa eu botar umas linhas aqui, guia, para poder facilitar aqui o alinhamento dos elementos, tá? Eu não vou repetir algumas coisas como estão escritas aí, tá? Então, temos aqui, ó, nossa fonte. Só vou definir aqui que essa fonte é uma fonte de 127 volts, tá? Ou seja, monofásica, de 127 volts. Vou colocar aqui um circuito de proteção também por fusível. Um circuito de proteção por fusível. Vou chamar esse aqui de F2. Aqui, na verdade, seria F4, tá? Mas vou botar aqui F2. F2. Vou colocar aqui também um dispositivo de seccionamento, e por sua vez também é de proteção, que é um fusível termomagnético, tá? Esse fusível, não, desculpe, disjuntor termomagnético, eu vou chamar de DIS 2, né, que seria o disjuntor 2, que seria o disjuntor de comando. Depois do disjuntor, aí vem os nossos dispositivos que vão definir qual é a sequência de funcionamento dessa chave automática, tá? Uma das funcionalidades desse circuito aqui, que é o circuito de comando, e que você vai implementar aqui, é a proteção através desse elemento aqui, que é o relé. Então, você vem aqui, ó, e vai existir um contato desse elemento que vai definir quando o seu motor vai desenergizar por conta de uma sobrecarga, tá? Ele. Então, contato normalmente fechado do relé térmico, que é desse camarada aqui, que é o relé, e vocês vão ver depois, tá? Eu só estou montando para que vocês saibam qual é o objetivo da nossa disciplina. Ao final, saber montar, interpretar e entender o funcionamento desses circuitos através da interpretação de diagramas. Elaboração, implementação e interpretação de diagramas. Então, após tudo isso, vamos colocar aqui os nossos elementos de comando, que é uma botoeira para desligar,
uma botoeira para ligar e a representação do elemento acionador dessa chave contatora, que é a nossa bobina do contator. Beleza, ó. Acabou aqui. Aqui tem que ter o mesmo nome deste elemento, que é uma chave, tá? Senão ele não funciona, porque tem que ser a mesma referência. Aqui vai ser a minha botoeira, que eu vou chamar de S1, que ela tem a função de ligar essa bomba, tá? Essa aqui vai ser a minha botoeira, que eu vou chamar de S2. S2 não, S0, que é a minha botoeira responsável em desligar este motor. E pronto. Então, ó, da mesma forma, dispositivo de proteção, disjuntor para seccionamento. Aqui é um dispositivo de proteção, mas não é dispositivo de proteção deste circuito. Aqui é o dispositivo de proteção desse circuito, dispositivo de proteção desse circuito. Aqui é o dispositivo de proteção desse circuito. Aqui é o dispositivo de seccionamento desse circuito e proteção também. Aqui é um contato responsável em proteger o motor através da funcionalidade desse circuito. Então, vamos lá, vamos ligar aqui os elementos desse circuito utilizando condutores. Então, da fonte para o fusível, do fusível para o disjuntor, do disjuntor para o relé, do relé para a botoeira de desliga, da botoeira de desliga para a botoeira de liga, da botoeira de liga para uma das extremidades da bobina do contator. Ok? Então, para fechar o circuito aqui, eu preciso alimentar o meu contator com o neutro. Então, venho aqui, ó, e vou ligar o A2 do meu contator, que é a outra extremidade do contator. Deixa eu dar uma piada aqui para ficar mais fácil. Então, eu fiz a ligação e fechei o circuito de acionamento da bobina, que é o elemento que aciona essa chave. Ok? Vamos simular? Então, vamos lá. Para simular, eu preciso alimentar o circuito do motor e alimentar o meu circuito de comando. Repare que não existe nenhum elo de ligação entre eles. Esse circuito, o único elo de ligação, é o acionamento desse dispositivo, que é interno a essa chave. Ok? Não existe nenhuma conexão elétrica entre eles, tá? Apenas uma... Faltou intertravamento ali, prof. Não, calma. E não é intertravamento, tá? Tenha calma. Então, vamos simular. Essa botoeira tem qual a função dessa chave aqui? Fechar o circuito. Repare, ó. Tá tudo fechado aqui, ó. Dando continuidade, continuidade, continuidade. Chega aqui, ó. Esse contato está aberto. Então, só está faltando este contato aqui, ó, para poder alimentar a minha chave. Para quê? Para que ela ligue, ok? Quando eu acionar, teoricamente, eu acho que está tudo certo, porque não tem nenhum número aqui zerado, esse motor vai girar, ok? Beleza? Estão vendo aí? Vocês viram o motor girando? Vou mudar a imagem aqui. Aqui vocês não vão ver ele girando, não. 2D. Aqui é um 2D delta. Então, ó. Vamos de novo. Quando eu aperto o botão de liga, eu fecho o circuito. Ele não funcionou agora. Ah, tá fechado aqui, ó. E ele gira, tá vendo? Perfeito? Só que se eu tirar o dedo aqui, ó, da minha botoeira de liga, ele vai... Eu travei aqui no comando. Se eu tirar aqui o meu dedo da botoeira de liga, ele desliga, tá vendo? Porque é diferente do interruptor, apesar de ser um interruptor, normalmente se utiliza em comandos elétricos uma chave do tipo pulso. Quando você pressiona, ela fecha o contato. Quando você tira o dedo, ela abre o contato. Então, se eu quero, porque esse é um circuito aplicado, tá? A única coisa aqui que modificaria, isso aqui é um circuito existente que você pode utilizar em qualquer
em alguma máquina com algum tipo de acionamento, tá? O que mudaria aqui é que essa chave seria uma botoeira de emergência, tá? Uma vez que não existe nenhum outro, não existe retenção no funcionamento dessa máquina, tá? Mas se eu quiser apertar o meu botão de liga, né? E esse motor fique funcionando até que eu decida quando desligar, eu vou implementar uma outra funcionalidade desse circuito, que é a selagem ou retenção, ok? Então, ó, eu vou adicionar um outro contato. Esse contato é um contato que vocês podem ver aí, ó. É um contato normalmente aberto, é um contato aberto de quem? Dessa chave aqui, ó, que é o nosso contator. E esse contato vai ser um contato em paralelo com a nossa botoeira de liga, que tem a função de manter a minha bomba funcionando depois que eu tirar o dedo desta botoeira, ok? Então agora, ó, depois que eu fecho os meus disjuntores, que é o meu dispositivo de seccionamento, né? Que ninguém vai adicionar botoeira nenhum, nada no circuito ele é energizado. Então eu preciso de um dispositivo de seccionamento. E agora, quando eu apertar aqui a minha botoeira de liga, ele vai se manter funcionando mesmo que eu tire o dedo dela. Então pressionei, ligou, ó. Então, meu circuito vai ter dois contatos para liga, ó. Para ligar, para manter ligado essa chave, que é essa daqui, através da botoeira, e o contato paralelo com essa minha botoeira. Beleza? Por isso que aquelas relações de série paralela trabalhadas lá em Eletrotécnica 1 é importante para vocês entenderem a influência de elementos em série em paralelo em sua amplitude, não só relacionada à tensão corrente e tal, mas também para implementação de lógicas de acionamentos elétricos. Ok? Então, eu posso apertar várias vezes aqui, não acontece nada na botoeira de liga. Então, eu venho aqui, ó, vou abrir o circuito e vou desenergizar minha chave e ela se mantém desligada. Esse aqui é um circuito de partida direta simples, tá? Será o primeiro circuito que nós iremos montar em nossas práticas. Ok? Pergunta? Ficou boa a visualização aí? Positivo. Pra mim não ficou muito boa não a visualização, viu, professor? Se tiver um zoom, um pouco, tiver como dar um pouco mais de zoom, ficaria melhor, professor. Ficou boa a visualização? Caiu muito tempo, não, né? Até que parte vocês viram? Acho que eu estava falando sobre o zoom. Ah, sim, ficou bom? Ficou bom aí a visualização? Ficou melhor? Ficou, para mim tá ok. É porque pelo notebook fica pequeno, a imagem fica pequena. A tela é pequena, né? Mas no meu PC, que a tela é maior, para mim está sendo mais fácil trabalhar, porque as coisas estão maiores. Mas eu não sei se está maior para vocês. Professor, esse aplicativo já está lá no Ava, como é? Tá, pode baixar, tem as instruções, tá tudo direitinho, fácil. Quem tiver dificuldade, da mesma forma que a gente trabalhou no semestre passado, tá? Ó, gente, isso aqui é bem massa, é bem legal. Inclusive aqui, ó, ele tem outras coisinhas que a gente pode fazer, ó. Se der tempo, a gente faz. A gente pode colocar aqui, ó, várias coisinhas aqui, ó, simulando na vida, assim, na vida real, né? Na prática, esses elementos, ó. Vários tipos de elementos diferentes. Você consegue colocar aqui, ó, um monte de coisa. Pronto, beleza. Já vou testar meu circuito que eu estava querendo. Ia comprar as peças para testar, mas
Eu vou Pronto. testar aí, que é Simule uma mudança primeiro. de energia solar para a rede da Coelba automática. Perfeito. Então, você simula aqui para depois comprar, porque se não funcionar, aqui você vai ter que, né, reformular o seu circuito para funcionar. Eu mesmo estou fazendo um circuito de automático aqui e eu simulei todo ele aqui, mas aí eu já mudei porque já achei uma maneira mais fácil de fazer. Para diminuir o número de componentes. Também, senão vai sair uma fortuna aqui. Eu estou simulando todo ele aqui. Toda modificação que eu faço aqui. Então, por isso que eu acho importante que vocês utilizem esse software. Porque é um software que vocês vão poder. Se vocês tiverem um cliente, por exemplo, para apresentar um projetinho desse, fica muito mais apresentar sem entregar num papel. Se você fizer no AutoCAD, é uma outra história. Agora, o problema do AutoCAD é que você não consegue simular. E esse termina fazendo o mesmo efeito, né? O AutoCAD, se você tem uma biblioteca, você vai conseguir fazer muito melhor, em termos de, digamos assim, um diagrama que você conhece e que você tem a certeza que funciona. Você vai conseguir desenhar no AutoCAD e vai estar numa apresentação muito melhor do que aqui, né? Dependendo do circuito. Não esse circuito básico que a gente monta aqui, tá bom? Mas, se você precisar simular e saber se você é um circuito que você está elaborando, aqui é a ferramenta ideal, porque aqui você consegue saber se ele vai funcionar da maneira que você precisa ou não. Porque você pode simular. Tá vendo aqui? Pode ligar, você pode desligar, você pode verificar aqui, ó, se como você ligou o relé térmico, se ele vai desligar realmente o motor. Como é que é? Eu acho que é aqui. Tá vendo? O relé térmico aqui abriu o circuito de comando, ó, que desenergizou o acionamento da chave, e a chave veio aqui e abriu. Ok? Então, para que ela volte, eu preciso rearmar o relé, vir aqui de novo e apertar minha botoeira de liga novamente. Ok? Ah, se eu desligar o disjuntor, o motor para no meu comando? Opa, para. Não tá certo. Se não desligar, tinha alguma coisa errada. Você pode brincar aqui à vontade para entender como funciona e também para verificar se a sua montagem, se o seu circuito que você elaborou, se ele vai funcionar ou não. Perguntas? Deixa eu ver se a turma. Eu acho que não está no swap ainda, não, a turma de vocês. Eu só vou fazer chamada pelo swap. Não vou fazer. Tá no swap, não. Tem até um comando aqui. Só vou fazer uma anotação aqui. Do que a gente viu. Vamos divulgar. Ok? Fiquem atentos ao AVA, tá? Vou disparar um vídeo para vocês assistirem do princípio de funcionamento de motores elétricos. Perfeito? Ele já está até aqui, eu acho. Mas eu não está aqui ainda não. Quer dizer, ele está para mim, mas não está para vocês. Então, durante a semana, eu vou verificar esse vídeo, se ele vai atender a expectativa que eu tenho. Quer dizer, eu vou rever ele, na verdade, né? E vou divulgar para vocês no aula para que vocês assistam para entender como funciona o motor elétrico. Princípio fundamental de funcionamento do motor elétrico. Beleza, meu pessoal?
E graças a... Hã? E graças a Deus, bem no momento que minha internet está oscilando, ligando e desligando. Chamada não. Não, a chamada não, porque não tem Ava, não. Só vou fazer a parte. Swap. Não fizeram ainda, não montaram ainda a sala lá no Swap, não. Viu? Quando montar, eu vou lá e faço chamada. A partir daquele momento, a gente faz chamada. Beleza? Se não tiverem mais nada, eu dou por encerrada a aula. Grande abraço. Tudo de bom para vocês. Boa semana e fiquem atentos ao Ava. Eu vou disparar o vídeo para vocês assistirem. Ok? Obrigado. Valeu, Um abraço para todos. Boa noite. Tchau, galera. Tchau, mano. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, Odivan.